Oi pessoal, eu sou a Aline Pimentel, especialista em editoração gráfica, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Narrativa Editorial. Ser freelancer ou escolher trabalhar numa agência? De CLT, ou seja lá o que for. Eis a questão. Eu não posso responder essa pergunta pra você, mas eu posso te ajudar a tomar uma decisão ao te mostrar as vantagens e desvantagens de trabalhar em cada área. Então não se esqueça de me seguir aqui no canal, deixar o like nesse vídeo se te ajudei de alguma forma, pois esse é o único jeito, além dos comentários, claro, de eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, se estão gostando da frequência e, lógico, né, dar aquele incentivo pra gente continuar postando, porque a gente sabe que isso não é difícil, tem que pesquisar, montar cenário, gravar. Dá uma trabalheira, então quero saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo pra gente poder continuar postando os vídeos. Agora sim, vamos pro vídeo ver as vantagens e desvantagens de trabalhar como freelancer ou em CLT. A primeira que eu pontuei, porque pra mim é muito importante, é a flexibilidade e autonomia dos projetos e do seu horário, né? Eu monto meu horário, se tiver que sair um pouquinho mais cedo durante o dia, resolver alguma coisa na rua, resolver algum problema, fazer compra, ir no médico, seja o que for, eu tô gerenciando os meus horários, eu tô gerenciando a minha agenda, e isso pra mim é indiscutível. Eu sofria muito com isso quando eu trabalhava em CLT, de carteira assinada, que a gente tem que cumprir aquele horário, você tem horário pra entrar, você tem horário pra sair, um horário de almoço, né, uma horinha de almoço, e às vezes isso pode atrapalhar caso você queira resolver alguma coisa. Eu sofria muito pra precisar ir no médico, ir no dentista, alguma consulta, porque a gente sabe que a gente tem o direito, né, de pedir licença, de ir, mas dependendo do patrão, é sempre uma questão a gente tirar aquele diazinho de folga ou chegar atrasada. Eu sempre ouvia horrores por chegar atrasada, mesmo sendo questão de saúde. Então, pra mim, eu poder acordar o horário que eu quero, eu poder trabalhar nos horários específicos que eu estipulei, pra mim é imprescindível, né? Eu já fui muito noturna, de trabalhar melhor à noite. Hoje eu trabalho melhor de dia, acordo de manhãzinho cedinho, mas eu sei que tem gente que prefere trabalhar à noite, principalmente design. Tem gente que fica muito mais criativa à noite. Então, essa é uma vantagem caso você queira trabalhar de freelancer. Pra mim, uma das principais vantagens de ser uma freelance é a flexibilidade e autonomia que eu tenho no meu trabalho e nos meus projetos. Eu defino meus horários, as minhas regras, quais projetos eu vou pegar, com quem eu vou trabalhar, sem contar que eu consigo resolver problema do dia a dia sem precisar dar satisfação pra ninguém, né? Eu sou minha patroa. Se eu tiver que resolver algum desses problemas em um horário comercial, eu simplesmente posso organizar a minha agenda durante a semana pra resolver isso durante o dia e à noite, ou então finalzinho da tarde, trabalhar, fazer o meu horário. É isso, você é o seu patrão. Já na CLT, agência, editora, seja lá o que for, você tem um horário pra entrar e um horário pra sair. Sem contar que não tem muita autonomia, assim, em que projeto escolher. É o que a agência te designou, é um assunto que você não gosta, pode ser um assunto que você não gosta, pode ser um trabalho chato, pode ser um projeto legal. Você não tem escolha pra definir qual projeto você vai participar ou não. Uma desvantagem pra mim do design, às vezes, é o isolamento social. Eu gosto muito de trabalhar sozinha, eu gosto de ter o meu espaço, de ouvir minha música, de ouvir o meu podcast, mas às vezes eu sinto falta de sair e ver pessoas. Se você é uma pessoa muito sociável, se você precisa desse contato com seus colegas, de você estar numa roda criativa para discutir assuntos, fazer brainstorm, se você sente essa necessidade de sair de casa, talvez o freelancer seja um problema para você. A não ser que você se condicione a trabalhar em outro lugar. O meu escritório ainda tá sendo no meu quarto e às vezes eu sinto muita falta de ter um local separado de trabalho de onde eu durmo, porque parece que eu vivo num looping, né? Às vezes parece que a gente tá num looping. Uma solução para o freelancer é mudar o seu local de trabalho ou ter um escritório separado de onde você dorme. Mesmo assim, bate aquela solitude de vez em quando de você não ter colega, não ter quem conversar. Outra vantagem pra mim é a diversidade de projetos e clientes que a gente pega sendo freelancer. Seja de estilo, de gênero ou até o meio de publicação diferente, né? E essa diversidade ela é muito importante e interessante pra gente aprender novas habilidades em outras áreas do design. Porque às vezes numa agência você tá lá, você foi contratado pra fazer, vamos dizer, diagramação de
de livro e a editora ou a agência trabalha somente com livros cristãos que são texto simples, corrido, preto e branco. Você vai sempre trabalhar com aquilo, texto simples, corrido e preto e branco. Projeto cristão, você não tem diversidade de projeto de gênero, você não tem diversidade de projeto de clientes, e é sempre aquele estilo de design. Você não tem o desafio de precisar diagramar um jornal, você não tem desafio de precisar diagramar um e-book decorado, e trabalhando como designer freelancer, com editoração, eu tenho um prazer, assim, de dizer que eu atendo livros de todos os gêneros, já trabalhei com clientes de todas as formas e posso dizer, assim, com certeza, o tanto que eu aprendi trabalhando com vários projetos diferentes não tá escrito no que eu trabalharia se eu tivesse ainda em uma gráfica, por exemplo. Uma pequena desvantagem para mim, assim, é pequena, mas para outras pessoas pode ser muito grande, e isso pode ser definitivo para você escolher se vai trabalhar com CLT ou como freelancer, e são as responsabilidades administrativas. Numa empresa você chega, senta, faz o seu trabalho, entrega resultado e vai embora. Já com freelancer você tem toda a responsabilidade de administrar uma empresa, como emitir nota fiscal, negociação de contrato, prazo de entrega de projeto, pagamento, cobrança, é tudo você. Literalmente é tudo você. Cliente pediu nota fiscal, você tem que gerar. Cliente pediu alteração, é você. O prazo tá apertado, você que tem que lidar. Então, tipo, a gráfica ou a editora ou a agência que resolveria todas essas questões de preço, contrato, pagamento, prazo, é com você. Eu já criei uma rotina administrativa na minha empresa, então eu não sofro tanto assim, já resolvi muitos pepinos. No começo pode ter um pouquinho de dor de cabeça, como você resolveu o seu CNPJ, pediu o alvará na sua cidade para gerar nota fiscal, mas é a dor de cabeça que você tem uma vez. Depois disso, é só ir mantendo, pagar os impostos, tudo certinho e continuar a prestação de serviço sendo o seu patrão. Para mim, a melhor coisa de ser freelancer é ser o meu próprio patrão. E a gente sabe que essas responsabilidades demandam muito tempo e esforço, né? E como eu falei, na empresa você não tem essa dor de cabeça, você não precisa se preocupar com isso, que tem lá o RH, tem a administração, tem fulano de tal para resolver tudo isso. E é problema da empresa, não é problema do funcionário. Outra vantagem, pra mim, é poder trabalhar na minha marca pessoal e no meu nome como designer, né? A gente sabe que dentro de uma empresa, às vezes, tem muita competitividade, muita briga mesmo pela hierarquia, quem aparece mais, quem acerta mais. E sendo freelancing, você tem um total controle sobre a sua carreira. Você pode definir a sua própria marca pessoal, o seu estilo de abordagem, o seu contrato, prestação de serviço, construindo uma marca que reflita o que você é. Como, por exemplo, a narrativa editorial. Eu levei um tempo pensando nas minhas cores, na minha tipografia, em que tipo de comunicação eu queria passar pro meu cliente. E isso deu muito certo, refletindo nas redes sociais, refletindo no meu marketing. E isso ajuda muito a atrair o tipo de cliente que você quer trabalhar, né? Quando você define sua marca, seu tom de voz, como você trabalha, suas diretrizes, isso ajuda você a encontrar o cliente que você quer trabalhar e que normalmente compartilha o mesmo estilo de visão que você. Porque você já definiu o seu estilo, o jeito que você fala, como você trabalha, você é claro sobre isso, a pessoa se identificou com você, vou trabalhar com fulano de tal, porque temos as mesmas visões e os mesmos valores. Já nas agências, muitas vezes o profissional pode passar meses e anos sendo despercebido, né? Passando despercebido. E não tem nem muito espaço para crescimento, dependendo da empresa, tá? Eu trabalhei em gráfica durante muito tempo e é muito um trabalho remoto, sabe? É muito um trabalho de robozinho. O cliente chega, pede o que quer, a gente tem que fazer o que ele quer. Não tem autonomia de um especialista de falar... Hoje eu tenho autonomia de chegar para um cliente, seja ele autor independente ou editora, ou seja lá o que for, e falar, eu, como especialista, às vezes nem preciso falar. Eu não indicaria isso por causa disso. E eu costumo ser mais ouvida por estar me posicionando como especialista. Na gráfica, numa agência, é o que o cliente quer, é o que o patrão quer. Às vezes você discute em equipe o que precisa ser, mas a autonomia é bem menor. E a identidade mesmo do arquivo, né? Porque pra mim o design é uma arte. A identidade que o artista coloca na arte, pra mim, se perde, né? Porque tem tanto pitaco do diretor, pitaco do cliente, do todo mundo, e no final fica a cara de todo mundo, menos a nossa. Quarta vantagem, que também tem sua desvantagem, é a possibilidade de ganhar mais. Não seja como a Ellen de 2017, que desistiu do design por achar que não ia
ter sustento de vida com isso, que não ia conseguir tirar uma renda fixa com isso. Com esse pensamento, eu desisti do design e fui estudar biologia, me formei em biologia, assim. Eu tenho uma graduação em biologia de bacharel, mas foi preciso uma pandemia para eu ver que quem tava pagando minhas contas era o design e não a biologia. Eu fiquei em casa, eu fui demitida, então nesse tempo que eu fiquei em casa, eu já tinha alguns clientes e eu continuei trabalhando com isso e comecei a me especializar mais ainda em design. Foi só então que eu percebi que se eu investisse em mim, investisse na minha carreira, me colocasse como uma especialista, que eu poderia aumentar os meus ganhos, e no freela é assim. Até porque trabalhando como freela, você define os seus preços, negocia direto com o cliente e todo o ganho do projeto é seu, claro, tirando os custos do projeto, que eu espero que você esteja calculando junto com o valor que você passa do orçamento. Não tem porcentagem da agência, não tem comissionamento, o valor que você passa é todo seu. Em uma agência ou empresa, você não precisa se preocupar de ficar se aparecendo e se destacando, a não ser, claro, que você queira uma promoção, você queira, né, se mostrar serviço, queira se destacar na empresa, mas para fechar projeto, isso não depende de você, você não precisa se expor para fechar projeto, e no freelancing a gente tem isso, até porque quem não é visto não é lembrado. Se você é um freelancer, você não se expõe, você não tá na internet, você não tá deixando que as pessoas vejam que você faz ou presta esse serviço, vai ficar difícil você fechar contrato, certo? Então, na agência ou na empresa, você é somente um funcionário, você chega, você faz o que você tem que fazer e não depende de estar em destaque para fechar projeto e para fechar contrato, porque quem faz esse serviço é a empresa, você tá lá para executar, você é um funcionário. E do mesmo jeito que a gente pode fazer mais como freelancer, também estamos dependentes aí da instabilidade financeira e do fluxo incerto de projetos. Por mais que você tenha uma cartela fixa de clientes bons, clientes que estão sempre ali, não é certo que eles vão trabalhar com você de tempo em tempo. Não é certeza que todo mês aquela quantidade de projeto vai estar entrando para você. Isso pode gerar um certo estresse pro freelancer, porque tem mês que é mês de a gente tá rico, mês de a gente tá pobre. Mas aí que cabe um bom planejamento financeiro, você fazer um fundo de emergência exatamente para esses causos, né? Para esses meses que não entra tanto projeto e você tá lá contando com dinheiro X e entrou Y. Você fica, poxa vida, como é que eu vou fazer? Então, se programe, faz um fundo de emergência. E se isso é muito específico para você, se isso é muito indispensável, você ter essa estabilidade financeira, talvez a CLT seja a melhor opção, porque você trabalha e você sabe que todo dia X, aquele dinheiro, aquela quantia vai estar na sua conta, porque você trabalhou para isso. Essa questão me faz colocar na balança, de verdade, o trabalho entre freelancer e CLT, que são os benefícios. Ser freelancer não tem benefícios, né? A gente não tem férias, a gente não tem 13º. Para tirar férias, por exemplo, você tem que trabalhar com antecedência muito para juntar aquele dinheiro para ficar um mês inteiro parado e quando voltar ainda trabalhar para fazer dinheiro para outro mês. Então, aqui de novo, é muito preciso ter um controle financeiro, uma educação financeira para você se programar para tirar umas férias. Talvez no início isso vai ser um pouquinho mais difícil, que você vai estar começando, vai estar criando cliente, tá pegando seu espaço no mercado, mas depois que estiver tudo estabilizado, você já tiver um fundo de emergência, é possível sim você tirar as suas férias, você tirar o seu descanso. E eu acho muito importante lembrar também que quando você assina MEI, se você for MEI, né, se você tiver o seu CNPJ, você pagando todo mês a sua alíquota, você tem direito sim a alguns direitos trabalhistas, como por exemplo, isso conta para sua contribuição para você se aposentar. Então vamos dizer que eu seja freelancer a minha vida inteira, que eu trabalho como pessoa física a vida inteira. Eu não vou me aposentar? Isso é meio doido, né? Até porque a gente está pagando a parcela, a gente está contribuindo. Essa contribuição vale também para sua aposentadoria. E você tem direito, se você se acidenta, direito de trabalho, você pode ficar encostado recebendo, eles calculam lá o seu salário médio, né, o seu salário mínimo, e também para as mamães, quem é MEI também tem licença maternidade. Quem é MEI tem algumas vantagens assim e segura um pouquinho mais as responsabilidades de ser um freelancer. Já na CLT você tem todas essas vantagens, né? Às vezes um vale-refeição, um vale-alimentação. Eu particularmente sinto muito falta das férias remuneradas, por mais que eu tenha trabalhado 5, 6 anos de carteira assinada e tenha tirado uma férias na minha vida. Uma desvantagem eu não vejo nem tanto como desvantagem assim, é a gente ter que responder
por todos os pepinos que acontece. Freelancer é o seu nome, é a sua marca, você é o responsável, você é a cara da empresa. Aconteceu algum problema no arquivo, aconteceu algum problema no projeto, a culpa é nossa e a gente tem que assumir, né? Não tem nada de novo nisso, não tem nada de diferente. Mas nas agências, quando isso acontece normalmente, a responsabilidade não é jogada em cima de uma pessoa. Você fez isso, você fez aquilo. É uma equipe que trabalha, normalmente tem um superior que responde pela equipe, que vai lidar isso com o cliente, se for uma dor de cabeça, se imprimir o projeto errado. É responsabilidade do seu superior ter que lidar com toda essa dor de cabeça. E quando é você, freelancer, você deu algum problema, filho, é você que tem que resolver, é o seu nome e a sua reputação que tá na linha. E é isso, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo, onde hoje nós analisamos as vantagens e desvantagens de ser freelancer ou trabalhar com CLT. Nós vimos que cada área, como todas as áreas, tem seus altos e baixos, e a escolha do que é certo ou errado vai depender das suas escolhas pessoais, objetivos de carreira e estilo de trabalho. Antes de você tomar essa decisão importante, eu espero que você leve em consideração todos os pontos que eu abordei aqui nesse vídeo. E claro, que pense no que é o mais importante para você, no que é mais válido para você. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e útil para você. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de você se inscrever. E nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!